Você gosta do inverno? Mais ou menos. Essa semana nós vamos ter a mudança de estação, não é verdade? Dia 20 para 21, deixa o outono e chega o inverno. Na região onde eu fui criado, lá em Santa Catarina, inverno é sinônimo de você ficar ao lado do fogão a lenha, em muitos momentos, se aquecendo, né? Colocando um pinhão na chapa, enfim, um tempo diferente, né? Onde a gente fica mais recluso, mais junto com a família, junto com, né, os queridos no dia a dia, sai mais tarde para o trabalho, porque o frio muitas vezes é intenso. E eu estava pensando num texto da palavra do apóstolo Paulo. Ele estava muito preocupado com a chegada do inverno. E de alguma maneira ele quis ser suprido em algumas necessidades da sua vida particular, nas quais ele pensou que poderia ser atendido por um amigo dele de todo o coração, que era Timóteo. Por isso quero convidar você a abrir a palavra em 2 Timóteo 4, verso 21, a parte A. E ali nós vamos ver um desafio que o apóstolo Paulo colocou ao seu filho na fé, para que ele fosse vê-lo em breve, antes mesmo que o inverno chegasse. O título da nossa reflexão nessa noite é: qual tem sido a sua pressa? Qual tem sido a sua pressa? 2 Timóteo 4, verso 21, aqui nós vamos só ler a primeira partezinha, né, a parte A, né, deste versículo. Vou estar lendo em 3 traduções diferentes. A Nova Versão Internacional diz assim: Timóteo, procure vir antes do inverno. É claro que o contexto fala aqui de Timóteo, né, Paulo falando a ele. A Nova Versão Transformadora diz: faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. E a Almeida Revista e Atualizada diz: apressa-te a vir antes do inverno. Apressa-te a vir antes do inverno. Qual tem sido o motivo da sua pressa? Que Deus possa estar abençoando a sua palavra no meu e no seu coração. Amém? Qual é a pressa? Você tem pressa? Pressa de quê? Ou pressa para quê? Todo mundo pelo qual a gente conversa no dia a dia tem pressa. É incrível quando a gente se relaciona, conversa e as pessoas já ficam olhando no relógio, né? Todo mundo está com pressa, porque o tempo urge. E o relógio, ele não para e nós muitas vezes corremos de um lado para o outro como barata tonta. Muitas vezes nos perdemos em meio ao horário, pressionado com a necessidade de fazer mais com menos. Pressionado de ter maiores resultados, mas com poucas coisas. Menos tempo, menos recursos, menos saúde, menos reflexão. Muitas vezes menos tempo, inclusive, com Deus e menos tempo para Deus. Quando a gente olha nos afazeres do dia a dia, a dona de casa, ela tem pressa para as suas coisas. Quem trabalha também fora de casa também tem pressa. O patrão, ele tem pressa, o funcionário tem pressa, aqueles que estão apaixonados também têm pressa, os pais, os filhos, enfim, quem não tem pressa? Todos os dias nós somos acostumados a dizer: puxa, eu estou com pressa. Ou ainda, eu estou atrasado, eu não tenho tempo. E essas frases, elas fazem parte de uma intrigante batalha nos tecidos da nossa história, da nossa caminhada, da nossa existência. Na maioria, nós estamos com pressa e nós não temos tempo. E assim nós vamos vivendo e arcando com as consequências de viver uma vida com tanta pressa,
sempre correndo cada vez mais contra a questão do relógio. Como diz o sábio Salomão, sempre correndo atrás do vento, sempre com pressa. Daí o vazio e a sensação: será que com tanta pressa eu não estou esquecendo de viver? Será que nesse corre-corre frenético, louco da vida, assim como os ponteiros do relógio, a vida não está escapando entre os nossos dedos? E estamos, de fato, perdendo a sensação de viver uma vida agradável, uma vida que seja desfrutada, degustada com prazer? Será que eu não estou perdendo oportunidades reais, profundas, quando eu vivo nessa loucura, nessa pressa? Será que não estou até desenvolvendo doenças como estresse, síndrome do pânico, ou como úlceras, gastrites e outras coisas mais por causa da pressa? Na verdade, todos nós muitas vezes nos sentimos cansados, nós nos sentimos fatigados por vivermos com tanta pressa. A gente olha e quando a gente vê, exclama: nossa, como os nossos filhos cresceram. Nossa, como os nossos filhos já estão grandes. Como as coisas passaram rapidamente. Parece, olhando para trás, eles eram muito pequenininhos e agora já estão adolescentes. Ou como eu envelheci, meus cabelos já estão ficando brancos. Como o tempo passa rápido, voa, que saudades. Cazuza, talvez vocês já viram falar, ele fez uma poesia musicada com o tema "O Tempo Não Para". E é interessante que ele transformou essa música numa questão de urgência de viver. Viver a qualquer custo. E quando a gente olha para a letra da música, a gente percebe que ele tem um desespero. Ele está convivendo com uma profunda aflição, que o tempo não para e a gente tem pressa. Diz assim: disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Eu não tenho data para comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para não, não para. Esse moço estava em conflito na sua vida. Ele estava desesperado, porque ele não encontrou uma razão do seu viver, daquilo que ele fazia, daquilo que ele se propunha a ser. E isso faz-me lembrar uma frase de George Eliot, foi um poeta britânico. Ele foi uma das pessoas mais influentes do romantismo. O romantismo, queridos, é a visão do mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo filosófico. E a frase de George Lord é a seguinte: o ódio é o prazer mais duradouro, os homens amam com pressa, mas odeiam com calma. Os homens amam com pressa, mas eles odeiam com calma. Cazuza tinha pressa. Pressa nas suas coisas, pressa para ser reconhecido,
pressa de ser alguém importante, afirmado, amado por aquilo que ele era. E como demorava, ele diz aqui, ele vivia a sua vida como uma metralhadora, enchendo a sua vida de mágoas, apegando-se à sua própria mágoa e à sua própria força ao acaso. Ele tinha pressa, mas o tempo não para. O tempo realmente não para a vida da gente. E aqui, voltando ao nosso texto inicial, o apóstolo Paulo também tinha pressa. Ouça novamente, Timóteo, faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Ou Almeida atualizada diz, apressa-te a vir antes do inverno. Paulo, queridos, estava no fim da sua trajetória. Paulo estava no fim da sua vida. E ele estava profundamente consciente de que o tempo já estava se esgotando. O tempo, a morte, se aproximava e o tempo não parava. Porque faltava muito pouco tempo para que ele passasse pela pena de morte imposta pelo Império Romano e que fora impetrada por rancorosos fariseus contra a vida de Paulo, fosse de fato algo que ia ser aplicado em alguns instantes na vida do servo de Deus. E Paulo então ele já conseguia ouvir os passos da morte se aproximando da sua caminhada. O que Paulo estava sentindo? Medo? Ódio? Rancor? Mágoa? Jamais. Ele poderia ter ou estar sentindo tudo isso porque atentaram, afinal, irmãos, contra a vida dele. Ele estava preso e ele estava injustamente preso. Ele estava numa condição, não porque ele havia feito algo errado, cometido um crime ou realizado algo que tivesse infringido uma lei, mas ele seria imediatamente, cabalmente e de forma injusta, ele seria executado. E como se não bastasse, os amigos mais próximos, nesse momento difícil da sua caminhada, o haviam abandonado. Gente que ele tinha ajudado, gente que ele tinha estendido a mão, gente que ele tinha orado, pessoas pelas quais ele batalhou, com a fé em Cristo, ele investiu a sua vida nessa gente e agora viraram as costas para ele, alguns com medo de retaliação e outros por serem mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então o que Paulo estava sentindo? O que passava no seu coração? O que fazia parte nesse momento que parece que ele está com pressa? Timóteo, apressa-te a chegar antes do inverno. O que estava fazendo parte no seu íntimo e quais eram as razões que levou esse grande homem de Deus a dizer: meu filho, vem aqui depressa antes que chegue o inverno? E foram 3 as razões pelas quais o apóstolo Paulo ele quis mostrar a razão da sua pressa. A primeira razão é que Paulo tinha pressa para abraçar o seu filho na fé, Timóteo. Perto de morrer, Paulo estava desesperadamente desejoso de abraçar, de passar um tempo, de compartilhar um momento com o seu filho na fé. Pressa de abraçar o filho.
Timóteo era o seu verdadeiro filho. 1 Timóteo 1,2 diz: o meu filho na fé. Era o seu filho amado, 2 Timóteo 1,2. E por isso ele diz: faça todo o possível e venha antes do inverno. Queridos, a primeira coisa que Paulo esperava fazer ao reencontrar Timóteo era abraçá-lo e matar as saudades que ele tinha desse seu filho na fé. 2 Timóteo 1, 3 e 4, ouça e veja o que ele escreve nesse início de carta, em 2 Timóteo 1, 3 e 4, dou graças a Deus por você, ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados, sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. E aí ele diz no verso 4, eu quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas, o nosso reencontro me encherá de alegria. Aqui está o desejo de Paulo. Eu quero muito te encontrar, Timóteo. Eu quero muito estar contigo. Eu me lembro do teu sofrimento, eu me lembro das tuas dores, eu me lembro das tuas lágrimas. Eu me lembro do compartilhar da nossa vida, do nosso caminhar junto, o nosso reencontro. Nossa, vai encher o meu coração de alegria. Paulo tinha pressa em encontrar o seu filho na fé. E você que está aqui, você tem pressa de quê? Essa pressa de repartir amor e afeto não deixava tempo para Paulo ter pressa de metralhar o seu coração com mágoas, com ressentimentos. 2 Timóteo 4,16 diz que ele não dava espaço para mágoas no coração. O coração de Paulo era só afeto. O coração de Paulo era cheio de amor. O coração de Paulo era cheio de alegria por seu amigo. Ele tinha o prazer e a alegria de abraçar o seu filho na fé. Você tem pressa de abraçar quem você ama? Aliás, você ama. Você ama de verdade? Quem você ama? E como é que você ama? Como é que você expressa esse amor? Talvez você nem o expressa. Ah, como Paulo expressava o seu amor às pessoas que ele tanto amava. Ele desejava abraçá-las. Era a alegria do seu coração. Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa. Como serviram meus antepassados, sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. O nosso encontro se encherá de alegria. Paulo sentia pressa, antes que chegasse o inverno. E ele queria abraçar o seu filho na fé. O inverno muitas vezes é símbolo de momentos difíceis, duros, dolorosos na vida. O inverno, ele exemplifica adversidades muitas vezes profundas que nós experimentamos. E o apóstolo Paulo, queridos, ele estava num inverno, literalmente na sua vida, preso injustamente, mas ele queria abraçar o seu filho na fé. A segunda razão que o texto nos diz, que Paulo ele tinha pressa porque ele queria aquecer o seu coração. 2 Timóteo 4,21 diz que Paulo ele tinha pressa de calor para o seu coração. Ele diz assim: faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. E aí no verso 9 ao 13, ali mesmo do capítulo 4, Paulo ele está repetindo o que ele havia escrito há pouco. Ele diz assim: por favor, venha assim que puder. Quando ele fala assim, venha assim que você puder, amanhã, ou seja, logo, imediatamente. Por quê?
E aí Paulo explica no verso 10: Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com o corpo em Troade. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Olha só, Paulo disse: Timóteo, quando você vir, e venha logo, porque eu quero te abraçar, você vai ser a minha alegria aqui. Ele estava expressando um momento que ele estava em profunda solidão. Paulo estava envolvido por um sentimento de que as pessoas com quem ele tinha abençoado, as pessoas com quem ele tinha andado e ajudado e estendido a sua mão, abandonaram ele. Solidão. Somando ao temperamento da gente, ao que as pessoas fazem contra a gente, mais a falta de algo edificante para entreter a gente, mais o que as condições da vida, temperatura, pressões, adversidades, lutas, podem causar no corpo da gente, tem um poder quase indestrutível de esfriar o nosso coração em relação a Deus. Muitas vezes, queridos, as batalhas da vida, as pessoas que estavam próximas contigo e que não mais estão, as condições que nós enfrentamos, as adversidades, ou muitas vezes falta de algo para nos entreter e nos dar um momento de lazer, e isso muitas vezes falta, isto esfria o coração. E muitas vezes até esfria o nosso coração em relação a Deus e as coisas de Deus. Paulo sabia disso. Por isso ele diz: procure vir comigo depressa, eu estou só. Todos me abandonaram. Apenas Lucas está comigo. As condições aqui aonde eu me encontro, nessa cela, são precárias. Ele estava numa condição completamente de aflição, de sofrimento. O inverno se aproxima e aqui faz muito frio no inverno. Eu estou sem a minha capa de frio, também estou privado dos meus livros, da minha Bíblia. Apressa-te, Timóteo, a vir antes do inverno. Faça todo o possível para estar aqui. Impressiona-me, meus queridos, a pressa que o apóstolo Paulo tinha de aquecer o seu coração. Porque se nós descuidarmos, o nosso coração se esfria com as coisas de Deus. O nosso coração se esfria do desejo de ter intimidade com Deus. Paulo sabia que o tempo da sua morte era chegado. 2 Timóteo 4,6, ele fala que o meu corpo já está sendo entregue à libação e o meu dia, ele se aproxima. Então, por que se preocupar com a capa, com livros, pergaminhos e a companhia de alguns amigos? A companhia de alguns amigos é perfeitamente compreensível. Porque, como o pastor falou no início, o amigo verdadeiro é aquele que está no momento da adversidade, da luta. É aquele que compartilha das suas dores, das suas aflições. E quando você tem essas pessoas que você ama, você quer ter elas perto no teu último adeus. Você quer ter essas pessoas próximas. Quando alguém está à beira da morte, com certeza as pessoas que mais esta pessoa quer ao seu lado são as pessoas que conviveram com ela, andaram com ela, estenderam a mão a ela.
Mas por que a capa? Por que pergaminhos? Por que livros? Quando o tempo de partida é chegado. Paulo queria, na comunhão dos amigos, ler e avivar o seu coração em Deus. Ele tinha pressa de alimento espiritual, pressa de um corpo aquecido, mas também, tendo o corpo aquecido, ele queria aquecer o seu coração na presença de Deus e com a palavra de Deus. Ele queria sim os amigos ao seu redor, mas ele não queria deixar de ter a oportunidade de ter os pergaminhos, a palavra, alimentando e dando força ao seu coração. Você tem pressa? Do que você tem tido pressa? Qual tem sido a razão da sua pressa? Tens pressa de aquecer o coração? Ou a sua pressa tem te esfriado mais e mais? E tem te distanciado da presença de Deus, da amizade com Deus, do relacionamento com Deus? Paulo queria aquecer o seu coração na presença do Senhor. E para concluir, tinha uma terceira razão. Porque tanto ele queria que Timóteo viesse antes do inverno. Paulo tinha pressa de assegurar o avanço do Evangelho. Ou seja, ele queria abraçar o seu filho, porque ele tinha pressa de afeto, de demonstrar amor, de manifestar este amor. Ele tinha pressa de aquecer o seu coração, ou seja, ele queria estar em intimidade com Deus, se relacionar adequadamente com o Senhor, mas ele tinha pressa de uma terceira coisa: ele queria assegurar o avanço do Evangelho, da glória e da graça de Deus. Paulo tinha pressa, ele queria ver o Evangelho se expandir, ele queria ver o Evangelho alcançando vidas, transformando vidas. Timóteo, seu filho na fé, era o discípulo e amigo mais chegado que um irmão, e isto ele considerava como uma peça estratégica para levar a palavra a outras pessoas. Só que tinha um problema. Timóteo ainda era bastante jovem, muito jovem. E 2 Timóteo, capítulo 4:12 nos diz que muitos poderiam desprezá-lo na sua mocidade. E Paulo diz, que ninguém despreze a tua mocidade ou por você ser jovem. Ninguém desrespeite você na condição de um enviado, porque ainda você é novo. Mas também ele sofria com as tentações da juventude. 2 Timóteo 2:22 diz, fugir das impurezas, das paixões, como jovem. Então ele ainda era jovem e sofria as tentações. Mas além de tudo isso, Timóteo tinha uma saúde muito frágil. Ele tinha um problema estomacal. Ele sofria muito com este problema. Em 1 Timóteo 5:23, Paulo até aconselha, tome cada dia um pouquinho, um cálice de vinho, para que ajude no teu problema de estômago. Então, olha só, Paulo ainda naquela condição, se preocupava com o seu filho na fé, ele ainda estava se importando com a sua situação, e por isso ele tinha pressa que ele viesse logo com ele ali na prisão em Roma. Ele queria que o Evangelho fosse adiante. E isto através de Timóteo, esse rapaz ainda bem jovem, o qual ele tinha colocado as suas mãos sobre ele, impusera as mãos sobre ele, e o tinha separado para a pregação da palavra. Do que você tem tido pressa? Todo mundo tem pressa. Agora, pode ser que a sua pressa não seja boa. Tem pressa que é boa e tem pressa que é ruim.
que é prejudicial. Paulo tinha uma pressa boa. Ele tinha pressa de afeto, ele tinha pressa de paixão por Deus, de intimidade com Deus, de ver o Evangelho chegar aos confins da terra. Por quê? Porque o tempo não para. É esse o tipo de pressa que você tem tido? De estar próximo de pessoas pelas quais você ama? De abraçar o seu filho na fé? Pressa de manter acesa a chama de Deus na leitura da palavra, na intimidade com Deus, de conhecer mais Deus no seu coração, de ler bons livros, de estar próximos de amigos de alma, com o fim de que eles possam te ajudar a aquecer o teu coração. Pressa de não ver o Evangelho se apagar, esta chama, e graças a Deus que ela não vai se apagar, porque o Evangelho é o próprio poder de Deus, a própria expressão de Deus, e essa chama não se apaga. Mas Paulo tinha essa preocupação de que pessoas se importassem com o projeto de Deus. Você tem pressa do quê? Procure desenvolver a pressa de amar aqueles que convivem com você, aqueles que alegram o teu coração, aqueles a quem você ama. Abrace o seu coração em Deus e deseje profundamente de que a palavra, instruções, livros, amigos de alma possam te ajudar. Assegure-se de que você está envolvido no maior e mais poderoso projeto do coração de Deus, que é levar o Evangelho em todos os lugares. Se você não entendeu que você ainda faz parte de um projeto de Deus, que é levar esta mensagem preciosa àqueles que ainda não conhecem Jesus, você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Por isso, apressa-te a ser instrumento de Deus para fazer diferença na vida de pessoas. Que a nossa pressa possa sempre ser orientada, dirigida e abençoada pelo nosso Deus, e assim nós vamos viver uma vida feliz, uma vida abençoada, e com a certeza de uma morte que vai exaltar e vai glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Amém.